Boa tarde a Boa todos, tarde. Boa tarde. sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Já vamos começando, né, para privilegiar quem foi pontual, né? Os que chegarem depois vão pegando o assunto andando. Então, primeiramente, obrigado aí pela presença de todos, pela participação. Realmente é um prazer a gente poder estar conversando. Alguns combinados aí para a gente organizar, já que teremos um público aí significativo. Então, eu gostaria de combinar com vocês para manterem o áudio fechado aí, para a gente poder estar primando aí pelo áudio de qualidade. Também a questão das perguntas, na medida que vocês vão tendo algumas dúvidas, pedimos que vocês coloquem aí no chat, né? Daqueles botõezinhos que tem aí no canto, na barra superior, né? O primeiro à esquerda ali é o chat. Então, se clicar ali, você já pode ir escrevendo a pergunta. No final, a gente pretende deixar um espaço, então, para fazer as respostas mais para o final, para também poder priorizar ali a apresentação. E eu quero aproveitar também para apresentar para vocês, estão conosco aí a Silvia Velho, que é a nossa nova gerente de controladoria. Ela está nos ajudando aí nas tarefas, nos trabalhos que antes era mais a Mayra que se envolvia. A Mayra agora está direcionada aí para a nossa área de consultoria, que é uma área nova que a gente criou aqui da Prover, mas ela continua à disposição. Sempre que precisar, vocês também terão contato dela. E está conosco também o João Antunes, que é o nosso gestor aí da área comercial, que também nos ajuda muito aí a fazer o relacionamento com os clientes, entender as necessidades e procurar conciliar aí com a nossa equipe a solução desses problemas, tá? Então, conforme nós tínhamos anunciado, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão, dessa nova legislação aí, que é a tributação das altas rendas, né? E também aproveitando para dar uma pincelada nos conceitos de holding. E no final a gente pretende fazer a junção das duas coisas, né? Utilizar a holding como uma ferramenta para otimizar aí a tributação, né? Ou reduzir a tributação dentro do que nos permite a legislação, para que nós tenhamos o impacto menor possível aí dessa tributação das altas rendas. Então, a primeira coisa que nós precisamos comentar, antes de mais nada, é relembrar aí os pilares da reforma tributária. Todos nós estamos acompanhando aí mais intensamente no segundo semestre do ano passado e em diante, esse movimento do fisco no sentido de aprovar a reforma tributária. Muitas vezes nós não temos muito claro do que são os pilares, porque, na verdade, são 3 blocos, e a gente fica sabendo mais do primeiro, que é o que está mais em voga aí, que é esse da tributação do consumo. Então, para a gente lembrar, a tributação do consumo é aquela situação em que nós teremos 2 novos impostos. Um é a CBS, que vai substituir o PIS e o COFINS, o outro é o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. E dentro desse conceito de nova tributação, nós teremos o conceito do IVA, que já é aplicado isso na Europa, nos países de primeiro mundo, que é a possibilidade das empresas fazerem crédito de tudo que compra e, por consequência, pagar o imposto na venda. Então, vai pagar o imposto na prática só sobre o valor que será adicionado aí entre a compra e a venda. E um ponto importante também é a cobrança do imposto no local de destino, porque dependendo de onde será consumido o produto que nós venderemos, é que vai ter uma alíquota e vai ter o efetivo recolhimento do imposto. Então, para a gente lembrar aí dos grandes pilares que se trata dessa parte do consumo. Mas além do consumo, nós temos também a tributação do patrimônio. Então, também agora, recentemente, nós tivemos uma aprovação no Congresso, que já foi sancionado pelo governo, pelo Executivo, pelo presidente da República, no caso, né, que é a questão da progressividade do ICMD e aumento de alíquotas. Hoje, nós temos uma legislação federal que fala das alíquotas de TCMD que podem ir até 8%. Nós aqui do Rio Grande do Sul, nós temos as alíquotas máximas em 6%. Então, no caso de um processo de inventário, o inventariante vai estar pagando 6% de imposto de TCMD para poder fazer o desembaraço dos bens. E no caso, se houver doação em vida, esse processo de doação vai tributar 4%. Então, no Rio Grande do Sul, a gente fica abaixo do que seria o limite máximo nacional de 8%. Tem outros estados que a alíquota é maior. Então, com esse movimento da reforma tributária, o que o fisco pretende? Padronizar essas alíquotas de forma nacional. Então, se for definido que os 8% vai ser a alíquota maior,
todos os estados utilizarão essa alíquota de 8%. Então, o que quer dizer na prática é que poderemos ter no Rio Grande do Sul um movimento de que o que é 6 hoje para inventário pode ir para 8%, e o que é de 4 para doação em vida poderá ir a uma alíquota maior, que não se sabe ainda qual seria, né? E além desse movimento, nós também temos a intenção do Congresso em aumentar essas alíquotas. Então, hoje, que é 8% o limite, poderá ser muito maior, poderá vir a ser colocado, mais, na época da Dilma, lá se falava em 15%, né? Então, não sei se vai chegar nesse patamar, mas tem essa chance. Essas aprovações, caso aconteçam, vai trazer em vigor essa nova metodologia a partir do ano que vem. Então, a partir de 2027, nós teremos em vigor essas situações. Ainda não é para agora. Mesmo essa progressividade aí que já foi aprovada, ainda depende de regulamentação estadual. E tem também o movimento de atualização do valor dos imóveis. Hoje, cada estado tem o seu critério de atualizar os imóveis para chegar a um valor que seria a base de cálculo para esse inventário, mas o que se pretende é criar uma base de valor a nível nacional para que se estabeleça qual é o valor desses imóveis e não se depende só da subjetividade de cada estado. E também teremos uma tributação de grandes fortunas que se pretende implementar, que ainda não se sabe o que é. Então, isso é o pilar 2 da reforma tributária. E nós também temos o pilar 3, que é a tributação na renda, que já acompanhamos agora recentemente também um movimento nesse sentido, que o primeiro passo foi a correção na tabela do imposto de renda, né, onde o governo estabeleceu que até 5 mil ela se tornaria isenta a tributação, até 7 mil e pouco, depois eu vou mostrar para você a tabela, então reduz a tributação. Então isso foi um movimento que tem a ver também com a reforma tributária, e nós tivemos agora também, na virada do ano, a implementação da tributação de dividendos, que eles estão chamando de altas rendas, que é o assunto principal da nossa conversa de hoje. E também a intenção é extinguir o juros sobre capital próprio. Então, aquela empresa que tem sócio pessoa física, até então pode estar creditando um juro para ser pago ao sócio, e esse juro é dedutível para fins de lucro real. Porém, por enquanto, ele ainda continua existindo. A única coisa que mudou foi a tributação, que antes era 15% na pessoa física, agora passou para 17,5%, então onerou um pouquinho. Ainda assim, as empresas podem estar utilizando, mas a intenção é aprovar uma legislação que retire essa dedutibilidade. Então, vejam que sempre esses movimentos que a gente fala de reforma tributária é no sentido de aumentar a carga, né? Então, isso a gente sabe bem o porquê que precisa ser feito e essa ânsia arrecadatória do governo. E aí nós entramos, então, no assunto propriamente dito, que é a tributação de altas rendas. Eles falam de altas rendas, né? Mas, na verdade, é um rendimento acima de 600 mil no ano, que, na minha opinião, não chega a ser tão alto assim, se falando de empresário e meio empresarial, né? Essa tributação de altas rendas, ela também tem alguns pilares que é importante nós entendermos. O primeiro movimento que foi feito, e essa lei foi publicada agora no final de novembro e passou a valer no início de dezembro, que até nos pegou aí meio que de surpresa, porque acabou sendo aprovado rapidamente e já começou a ter efeitos, né? Primeiro ponto é a questão da isenção dos lucros até 31 de dezembro. Então, as empresas que tinham lucro acumulado até 31 de dezembro, foi permitido a possibilidade de elas terem esse lucro isentado, né, poder distribuir esse lucro até 2028 sem tributação, desde que fosse aprovada uma ata de aprovação desses lucros na junta comercial. Então, foi aquela correria que todos vocês acompanharam, que nós tivemos no final do ano, de aprovar essas atas para que pudesse ser garantido essa questão dos lucros. E ali teve um ponto polêmico que a gente compartilhou com diversos clientes, mas só para trazer aqui para vocês também, de que a ata tinha que ser aprovada até 31 de dezembro, definindo qual foi o valor do lucro de 25, né? Então, na verdade, não tínhamos tempo hábil para fechar o ano, para depois definir a aprovação. Então, nós utilizamos uma estratégia aqui na Prover de fazer uma ata sem mencionar valor de lucros, apenas se reportando a base contábil, a informação contábil, com isso, então, garantindo a integralidade desses lucros aí isentos de distribuição agora nos próximos anos. Outro ponto importante, então, foi justamente essa questão da redução da tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Então, que o governo até usou muito isso de forma publicitária, né, para mostrar um benefício para a população e tal, onde se estabeleceu que rendimentos até 5 mil por mês não teria tributação e até 7.350 tem uma redução. Então, claro, do ponto de vista do consumidor,
ou do empregado, né, a gente, de fato, evidencia essa isenção, esse benefício. O problema foi a contrapartida disso, né? Para poder permitir essa isenção, criou-se um rombo aí no orçamento, até porque essa isenção não foi planejada, né? O governo deveria ter compensado isso com outros gastos, o que não aconteceu. Então, para compensar essa redução, esse benefício, teve que se aprovar esse pilar que a gente vai estar falando agora, que é a tributação de altas rendas. Então, como eu dizia, rendimentos acima de 600 mil no ano passam a ter tributação. Todos os rendimentos oferidos pela pessoa física são considerados, exceto algumas situações de exceção que eu vou comentar ali, mas em princípio são todos eles, inclusive rendimentos de tributação exclusiva. Então, a gente sabe que tem algumas aplicações que a gente opta por fazer, que tem lá o desconto do imposto de renda na fonte, que a gente chama, o banco já, ou a instituição bancária já faz o desconto do imposto de renda, e ele é definitivo, depois chega na pessoa física, não precisa pagar mais nada, né? Neste caso das altas rendas, todos os rendimentos, inclusive esses, passam a fazer parte de um pacote de tributação complementar. Então, o fato de eu ter pago uma parte lá quando eu resgatei a aplicação lá no banco, não me garante que eu não vou ter um complemento para pagar. Então, isso é uma mudança importante. E a própria questão de valor de 600 mil que eu falava, né? 600 mil então vai dar 50 mil por mês. Então, qualquer situação que eu tenha distribuição de lucros, somado com rendimento de aplicação financeira, com outras situações que ultrapassem 50 mil, eu vou ter uma tributação complementar. Aqui, só para a gente reforçar a tabela da pessoa física, né? Que é, então, aquelas isenções que eu falava, até 5 mil, de 5 mil, 7.350, e a partir de 7.350 segue a tabela normal. Então, na verdade, a tabela não mudou, foi um benefício pontual aí de isenção que foi criado para poder justamente beneficiar aí o trabalhador com baixa renda, né? Eu falei dos rendimentos que entram nesse cálculo, nessa tributação complementar. Então, aqui a gente precisa lembrar quais são os rendimentos que não estão considerados. Então, se o rendimento que nós pensarmos não está incluído nessa relação, é porque ele vai ser considerado no final do ano. Eu vou ter que reapurar o imposto do ano em cima desses rendimentos e ver se eu tenho que fazer algum pagamento complementar ou, às vezes, até ressarcir por algum motivo. Então, ganho de capital. Quando eu vendi algum bem e tive um ganho, esse ganho não é considerado como tributação dessas ditas altas rendas. Mas nós temos uma exceção aqui, quando é rendimento de operação em bolsa de valor, vai ser considerado. Então, eu vendi uma ação da bolsa de valor, tive um ganho, já paguei o imposto, né? Na situação anterior, esse imposto era definitivo, no final do ano estava tudo quitado. Agora não, agora eu vou ter que chegar no final do ano e pegar esse rendimento que eu tive de ganho em bolsa e recalcular junto com outras rendas que eu tive para saber se eu vou ter que pagar um complemento de imposto ou não. Eu também posso ter recebimentos de doação, que não inclui nessa tributação, rendimento de poupança também não inclui, e algumas aplicações aqui que são as aplicações mais isentas, né, que a gente conhece aí, então, fundo imobiliário, LCD, LCI, crédito de imobiliário, parcela de IR isenta da atividade rural, alguma indenização, rendimento isento de aposentadoria, e aqui é importante ressaltar, se nós temos rendimento convencional de aposentadoria, ele sofre incidência na tabela progressiva de imposto de renda, então dependendo do valor que eu ganho, eu já tive uma retenção ali no momento que eu recebi, e chega no final do ano eu vou ter que somar ele com os demais rendimentos para fazer essa tributação das altas rendas. A aposentadoria também vai ser somada. Títulos e valores mobiliários que são isentos, então essas aplicações são as exceções que não precisam ser consideradas ali na tributação do ano. Todos os demais rendimentos, rendimento de aluguel, rendimento de outras aplicações, a própria Bolsa de Valores, como eu falei, então tudo isso vai estar sendo somado. Como funciona a lógica dessa tributação? Vai chegar no final do ano, eu vou ter que avaliar. Se eu somar todos esses meus rendimentos, eu vou ficar em que faixa de valor? Se eu ficar acima de 1.200.000 no ano, eu vou ter uma alíquota de 10% a ser paga, então, sobre esses rendimentos todos. Se eu ficar entre 600 e 1.200.000, eu vou ter uma alíquota que ela vai ser progressiva, ela vai de 0 a 10%. Esse cálculo vai ter que ser feito dividindo o valor do meu rendimento por 60 mil. Né? Então, existe uma forma matemática aí que vai me dar uma proporção de percentual que vai ser inferior a 10%, vai ser maior do que zero. Então, nesse exemplo que eu botei ali, uma pessoa que teve um rendimento de 1.126.000 no ano,
vai ter que pagar um complemento de 8,8 lá no final do ano na sua declaração de imposto de renda. E aqui também é importante ressaltar essa diferença, a gente vai pagar lá na declaração de imposto de renda. Então, muitas vezes a gente vai se dar conta que está tendo que pagar um imposto complementar quando chegar o momento lá de entregar a declaração de imposto de renda. Então, qual que é também um movimento que a gente está recomendando que seja feito? Nós temos que começar a planejar os rendimentos mensalmente para definir uma estratégia que nos minimize a tributação lá na frente. Não dá para esperar chegar o momento lá da entrega da declaração de imposto de renda para se dar conta que está tendo que pagar mais imposto que deveria. Isso tem que ser controlado, acompanhado mês a mês. Então, um dos acompanhamentos mensais é o pagamento em si, né? Então, se eu tiver uma distribuição de lucros acima de 50 mil, no momento que eu fizer a distribuição de lucros, eu já vou ter uma retenção de 10%. E aí não importa, não vai ser proporcional, né? Até 50 mil, até 49.999, não tem tributação, alcançou 50 mil, vou ter 10%, já vou pagar 5 mil aí de adiantamento. Então, isso também é uma situação que a gente precisa acompanhar, porque nós temos que evitar de ficar represando momentos de distribuição de lucros. O ideal é fazer essa distribuição de forma linear para que fique diluído ao longo do ano e a gente possa aproveitar o pagamento com a menor retenção possível. Não que essa retenção seja custo, pode ser que chegue lá no final e eu consiga me ressarcir disso, mas ao menos se eu fizer de forma programada, eu não vou ter esse desencaixe mensal para ser feito. Também pagamentos de sócio do exterior, então se tivermos alguma situação, pagamento para o exterior, aí tributa 10%, aí depende de valor. Então, situações de empresa que têm sócios no exterior que fazem retirada, vão ter essa oneração adicional. E desse imposto de renda apurado, lá no final do ano, eu vou poder estar descontando alguns valores que eu antecipei. Então, eu tive lá o imposto de renda da pessoa física, que eu fui, de acordo com a tabela, ao longo do ano eu fui pagando uma retenção, eu vou poder descontar. Imposto de renda sobre rendimentos, então qualquer rendimento que eu tive de aplicação de aluguel, qualquer situação que teve uma retenção de imposto, eu vou poder compensar. E a própria questão do exterior também, eu posso chegar no final do ano e compensar. E aqui um exemplo, só para ilustrar de forma matemática, depois eu vou estar passando para vocês também a cópia desses slides, mas só para a gente ter uma ideia. Observe ali nas colunas da esquerda. Então, nós temos os meses do ano, né? Botei aqui um exemplo do ano de 26, e uma situação de um empresário que recebe lucros, né? Então, faz lá as suas retiradas de lucro todo mês. Como todos os meses até novembro ficou abaixo de 50 mil, não teve imposto retido nenhum. E no mês de dezembro resolveu distribuir 300 mil, aí passou dos 50 mil, teve imposto retido de 10%, que deu 30 mil. Mais à direita, vocês vão observar, então, o somatório de rendimentos que esse empresário teve lá no final do ano. Então, ele teve 790 mil de distribuição de lucros, teve 300 mil de rendimento de aplicação financeira e teve 36 mil de aluguel. Deu um total de 1.126.000. Mais do ladinho ali tem a coluna do IR retido na fonte, então para cada um deles teve a respectiva retenção, inclusive a distribuição de lucros, que é a novidade que nós temos, né, que foi retido ali os 30 mil. E ali mais abaixo nós temos então uma reapuração do valor. Temos os rendimentos do ano, que deu 1.126.000, como ficou abaixo de 1.200.000, eu não atingi a alíquota máxima de 10%, mas atingi a alíquota de 8,8%. Então, eu vou ter um imposto de 98 mil para pagar em cima desse rendimento que eu tive. Desse 98, eu vou descontar aquelas retenções lá em cima. Então, os 46 mil, que foi o imposto de renda que eu já paguei, que é decorrente da aplicação e do aluguel. Eu vou ter os 30 mil, que é a retenção nova que eu tive que pagar por conta da distribuição de lucros. E depois eu vou ter um redutor também. Depois, na sequência, eu vou explicar para vocês esse direito a redutor, como funciona, para no final das contas eu chegar à conclusão de qual é o imposto que eu tenho para pagar. Então, pode acontecer que quando eu fizer esse cálculo, o que eu tive de antecipação ao longo do ano já tenha sido suficiente para cobrir o que eu deveria pagar. Pode ser que eu tenha que ressarcir, inclusive, né? O fato é, e aqui entra a grande novidade, é que no final do ano eu preciso reapurar tudo que eu tive de rendimento, né? Então, aquilo que, em princípio, em outras épocas eu considerava já líquido e certo, já resolvido, agora eu vou ter que reapurar para ver se eu tenho um complemento para pagar. Isso pode gerar um aumento da carga tributária da pessoa física. E aí nós estamos falando de pessoa física e não de pessoa jurídica, né? E o que é esse redutor? Então, foi criado uma facilidade, ou não no sentido de cálculo, né, mas um benefício para as pessoas físicas
de que a alíquota de imposto pago pela pessoa jurídica mais a alíquota do imposto da pessoa física, essa diferença, o somatório das duas alíquotas não pode ultrapassar um limite máximo. Esse limite máximo que está ali na tela tem uma exceção ali para as empresas de seguro privado, então aí são as seguradoras, né? Tem uma que é de 40%, 45% para a instituição financeira, então é a mais cara, e para as demais empresas, que é o nosso cotidiano aqui, a alíquota limite é 34%, que na verdade é o quê? É o somatório da alíquota de imposto de renda, que é de 24, e mais a de 25, aliás, e mais a alíquota da contribuição social, que é de 9%, por isso que dá os 34. Então, se somar a tributação da pessoa jurídica com a pessoa física, não pode ultrapassar os 34%. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Ó. Vamos imaginar uma pessoa jurídica que teve lá, pagou no ano imposto de renda de 100 mil, contribuição social de 50 mil, e ela teve um lucro no ano de 500 mil. Então, isso representa 30%. Daquele nosso limite de 34, ainda faltaria 4% para pagar. E aí, essa mesma pessoa física, que é aquele exemplo que eu citei antes para vocês, apurou um imposto de renda mínimo ali complementar de 52 mil no ano, para um rendimento que ela teve pessoal de 1.126.000, que representou 4,7%. Se nós somarmos os dois, os 30% da pessoa jurídica mais os 4,7% da pessoa física, nós teríamos 34,7%. Como o nosso limite é 34, então nós ficamos aí com 0,7 de compensação. Por isso que tem aquele redutor lá. Então eu poderia estar me ressarcindo de 0,7 porque o somatório foi maior, né? Aqui um ponto importante que a gente precisa salientar. Essa mirabolância foi criada, e vejo que não tem muita lógica isso, porque está comparando lá a pessoa jurídica, que tem a ver com o lucro da pessoa jurídica, com o rendimento da pessoa física, né? Misturar as duas coisas. Mas o que acontecendo? Acontecendo? Muitas vezes as empresas são tributadas pelo lucro real e o lucro real permite algumas dedutibilidades, né? Então, eu nunca vou pagar 34% cravado, que é a minha alíquota máxima de imposto de renda e contribuição social, lá na pessoa jurídica. Eu consigo deduzir de certas coisas e de certos benefícios, e normalmente eu tenho uma carga tributária inferior. O fato de eu estar conseguindo reduzir essa minha tributação da pessoa jurídica aumenta a possibilidade de eu estar pagando uma diferença na pessoa física, né? Ou seja, então, um benefício que eu tenho na pessoa jurídica acaba daqui a pouco sendo neutralizado lá na pessoa física. Então, o governo encontrou uma forma também de buscar, de abocanhar um pouquinho mais esse rendimento. Uma outra coisa interessante, para as empresas que não mantêm uma contabilidade regular, aí é o tal do lucro sobre, o tal o imposto sobre o lucro, então o governo inventou uma mirabolância aqui, se não tiver contabilidade, então eu te digo o que é o teu lucro, que é o faturamento, menos essas despesas aí. Aí eles pegaram umas despesas básicas elementares, né? Folha, aquisição das mercadorias ou matéria-prima, aluguel de imóveis, juros e depreciação. A gente sabe que as empresas têm muito mais do que isso de despesa, né? Mas eles criaram uma simplificação também no sentido de onerar ainda mais as empresas que eventualmente não têm uma contabilidade organizada. Porque se a empresa não tiver contabilidade para provar que o lucro dela é menor e o imposto que ela já pagou já está próximo dos 34%, neste caso ela vai apurar um lucro maior do que o normal, porque tem menos despesas. Né? E aí vai abrir um precedente para que a alíquota possa ser complementar à da pessoa física e também, por consequência, aumentando a carga tributária. Então, isso é outro cuidado que tem que ter. Claro, os nossos clientes aqui, a gente faz contabilidade completa para todo mundo, inclusive empresas do Simples, tudo, mas pode acontecer de que tenha alguma situação de empresa que não tenha contabilidade e acabe sendo penalizado por conta disso. Agora, eu vou pedir para a Silvia nos passar um pouquinho os conceitos de holding. Então, entendemos um pouquinho qual que é a intenção do governo de tributação, vamos entender, relembrar um pouquinho os conceitos de holding e depois eu volto para fazer a junção das duas soluções. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, com todas essas mudanças que o governo está impondo para nós, a gente tem que pensar em algumas alternativas para minimizar essa carga tributária, né? Porque realmente ficou bem alto. E isso tudo foi uma mudança no final do ano, que acabou que a gente teve que se virar ali no final do ano, como o Jacir falou. E agora a gente também tem que correr contra o tempo para fazer um planejamento, né? Não adianta a gente pensar nisso lá no final do ano, quando a gente for fazer a declaração de ajuste anual. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a holding,
que ela é muito importante nessa mudança que está acontecendo. Então, a holding, além de ser um planejamento sucessório facilitado, ela tem várias questões econômicas também. Então, a constituição de uma holding, ela deve ser utilizada para alcançar diversos objetivos estratégicos. O planejamento sucessório facilita a transmissão dos bens aos herdeiros, de maneira eficiente, sem a necessidade de abrir um processo de inventário, se tornando mais econômico, porque ali, como o Joacir falou, essa parte também do imposto do ITCMD vai aumentar bastante. Então, a gente já tem que pensar numa constituição para que a gente possa levar esses bens da pessoa física, né, consolidar o patrimônio numa holding e já incluir os herdeiros nesse quadro societário. E isso também já minimiza alguns conflitos familiares que a gente sabe que acaba existindo quando tem um inventário, né? Então, já ficam algumas regras definidas, algumas regras de gestão ficam claras, né? Acordo de acionista, fica tudo definido para que depois não tenham essas disputas familiares, né? Que a gente sabe que acaba acontecendo, né? Quantos casos a gente vê por aí. Então, a holding tem esse papel fundamental. Então, ali na... E também a proteção patrimonial, que separa a gestão do patrimônio da gestão da empresa operacional, né? Porque, vamos lá, a empresa operacional, muitas vezes, ela tem um risco trabalhista, risco tributário, às vezes até uma dívida na pessoa física. Então, a ideia é que seja separado esse patrimônio, né? Justamente para ele não ficar linkado. Então, essa parte do distanciamento, ele é muito importante, porque, vamos lá, tu tem lá na parte operacional, a gente sabe de todos os riscos que tem, né? Então, eu conseguindo separar já é um motivo, é um motivo muito importante também para criar essa holding, né? São várias vantagens, na verdade. Tem uma vantagem tributária também que ajuda muito também para tomar essa decisão. Fazendo um planejamento adequado, é possível reduzir a parte ali dos impostos, né? A parte do ITCMD, que hoje a gente fala de 4% e 6%, mas estão falando em 8%, e depois, como vai ter, fala-se numa regra nacional, que vai chegar uma alíquota maior. Então, a gente não sabe quanto que vai vir, né? E como o governo está impondo todas essas mudanças, e sempre para mais, a gente já tem que se prevenindo, né? Então, além da tributação dos aluguéis, né? Dos aluguéis na pessoa jurídica, porque ele fica muito mais vantajoso na pessoa jurídica. Vamos lá, constitui uma holding, tem um KNAI de atividade imobiliária, a gente tendo esses imóveis no estoque, vai ficar muito mais vantajoso na hora da venda. Claro que tudo tem que ser feito um estudo, né? Às vezes vai depender também de como está lá na física, tudo tem que ser estudado. Mas, assim, de modo geral, o aluguel, a gente fala de uma diferença muito grande ali, né? Um imóvel que eu posso vender a 6% na jurídica, eu vou vender ele na física com todo aquele ganho de capital. Então, depois tem um quadrinho ali ilustrativo para mostrar melhor para vocês. Essa vantagem também de impostos, né? Então, com relação à gestão também, a gestão facilita a gestão patrimonial, concentrando todos os imóveis e a participação de outras empresas, né, que ficam as regras ficam claras para a administração e fica claro para toda a família também. Já fica definido, né, toda essa gestão da administração. Aqui, então, como eu tinha falado para vocês, essa questão um exemplo aqui de um aluguel,
de 50 mil reais. Então, na pessoa física, a gente chega a uma alíquota de 27,5, né? Enquanto que na jurídica é 11,33. Então, aqui tem uma diferença muito grande no aluguel. É muito vantajoso ter os imóveis dentro de uma PJ. Com relação à venda de imóveis também. Lá na física, eu vou ter um ganho de capital. Eu vou pagar uma diferença. E a gente sabe que tem muitos bens que a gente tem lá na física, às vezes com um valor muito abaixo de mercado, que foi adquirido. Claro que tem uma tabela redutora, mas mesmo assim, tem imóveis que estão por um valor muito menor, né? Então, tem todo esse ganho. E enquanto que na holding, eu vou, por exemplo, um imóvel, eu vou vender a 6%, né? Eu vou tributar pelo valor total, que ele vai estar classificado lá no estoque da empresa. Então, é tudo estudo que a gente tem que olhar e tem que fazer para a gente não acabar pagando mais imposto do que já tem, né? Então, e a gestão de participação, ela facilita concentrando todos os imóveis e a participação de outras empresas, né? Ficam regras claras de administração para os familiares e, inclusive, de adquirir mais empresas, né? Então, ali, essa holding de participação, ela vai administrar todos os outros bens, né? Vai administrar as outras empresas, inclusive a holding de participação, que ela vai ter uma participação societária também. Então, a ideia é que os pais fiquem nessa empresa, justamente porque ela vai ser dona 100% da empresa operacional, que é onde gera os lucros para distribuir para essas empresas que são holding, que são PJ, né? Que é aí que entra o ponto também da participação estratégica, que a gente vai fazer uma distribuição de lucros, ele é isento para a pessoa jurídica. Então, faz a distribuição e de lá vai um pouco para a física, daí a gente tem que estudar se pode ir para a física ou fica só na jurídica e concentra toda a aquisição dos bens lá na pessoa jurídica, né? Mas isso tudo são estratégias que a gente tem que montar para ter separado a empresa que é da operacional, né, que tem toda a atividade operacional das holdings, inclusive a holding patrimonial que tem os bens e a holding de participação, que é quem administra os demais bens. Então, no próximo slide ali tem a parte que a gente consegue mostrar para vocês como é que fica, né? Então, ali a gente tem no quadro a empresa operacional, então tem a holding de participações e a holding patrimonial. Então, essa holding de participações, ela é dona 100% da empresa operacional, então os lucros seriam distribuídos para essa PJ, que daí não incide essa tributação dos 10%, que é sobre a pessoa física, e tem a holding patrimonial, que ela também vai ter uma participação. Então, na holding patrimonial seriam os herdeiros, né, os sócios, que daí dentro daquilo que eu falei lá no início, que eles já entram para o quadro societário da empresa, né, para depois não ter todo o processo de inventário. Então, tem a empresa com seus bens e os herdeiros já estão lá dentro, e os pais como usufrutuário, né? Então, e essa empresa que tem os bens, ela não fica dona, ela não vai ser a dona da empresa operacional, justamente por conta daquela situação que a gente falou ali dos riscos, né, da empresa da operacional. E a holding de participação, aí é onde ficam os pais, porque daí essa empresa, ela é dona da operacional, então ficariam os pais, pessoa física, né, que, enfim, e na empresa operacional, daí a holding de participação é 100% da operação sem bens. Então, não ficaria nenhum bem ali
também, para não comprometer, e ela é dona, recebe a distribuição de lucros e depois repassa, né? Então, aqui nesse modelo, depois o Joacir vai explicar, vai montar ali para ter um quadro que fica mais fácil de entender também essa comparação ali dos lucros distribuídos, que a gente pode passar um pouco para a física e colocar na jurídica também. Então, para minimizar esse impacto na tributação. Então, e como eu tinha falado antes também, a gente tem que fazer esse planejamento já agora, né, para nós não ficar para o ano que vem, porque lá em 27 a gente já vai fazer a declaração de 26 e a regra já está valendo para janeiro de 26. Então, a gente já tem que se organizar. Então, eu volto a palavra agora para o Joacir para mostrar para vocês ali de forma resumida o cálculo, que fica mais fácil para entender. O microfone, Joacir. Obrigado, Silvio. Me permita só voltar um pouquinho aqui. Então, esse desenho que tem aí na tela, que é exatamente como a Silvia bem explicou, é o que sempre se recomendou, né? Uma cadeia aqui de holding de participação com a empresa operacional, totalmente segmentada da holding patrimonial, justamente para buscar uma blindagem mais distante, ou um distanciamento maior entre o patrimônio e a operação. Só que com esse movimento da tributação dos lucros, aí começa-se a analisar essa possibilidade, né? Da holding patrimonial começar a se pensar a possibilidade da holding patrimonial ter uma pequena participação na holding de participações, porque quando a empresa operacional distribui lucro, normalmente uma boa parte desse lucro ele precisa ser investido, né? Então, em uma situação convencional, a empresa operacional distribuía lucro para a holding de participações, que essa, por sua vez, redistribuía para o seu sócio, pessoa física, que ia fazer o investimento, né? Como essa tributação para o sócio, como essa tributação de lucros para o sócio, pessoa física, passa a existir, talvez a gente tenha que pensar de uma forma um pouco diferente, estabelecer essa ligação da holding patrimonial com a holding de participações, mesmo que seja um percentual minoritário, para que esse lucro possa ser redistribuído e fazer chegar esse lucro direto na holding patrimonial e, por consequência, não estar sujeito à tributação, porque nós continuamos distribuindo lucros para a pessoa jurídica e não para a pessoa física, que é a situação de isenção. Só que também isso tem que ser planejado e combinado, porque não pode simplesmente ser uma regra geral. Pode acontecer situações em que a gente precisa fazer esse rendimento chegar para a pessoa física também. Então, qual que é a reflexão que a gente está propondo com todo esse trabalho? E aqui eu trouxe uma tabela matemática aqui. A intenção não é confundir a cabeça de vocês, mas é só para ilustrar. Então, eu vou procurar ser didático aqui para vocês entenderem a situação. Aqui nós pegamos uma situação, um exemplo, né, um modelo. Aqui na esquerda nós temos os tipos de rendimento, então, que essa pessoa física recebe. Desculpem. Vejam que a gente tem rendimento que ele recebeu da pessoa jurídica tributado, que pode ter sido pro labore, em princípio. Rendimento que ele recebeu de pessoa física, por conta de algum serviço que ele prestou para a pessoa física. E demais rendimentos, uma parcela de aposentadoria, isso aqui é o total de rendimentos do ano, né? Uma parcela isenta de aposentadoria, um rendimento aí que ele fez de aplicações isentas de tributação, que é a poupança, LCA, tal, entra nesse grupo. Lucros distribuídos, então recebeu 800 mil de lucros no ano, né? Nada disso em princípio teria tributação. Rendimento de aplicação financeira, recebeu um valor e teve tributação de 15%, então de 18 mil teve tributação de 2.700 e também teve o resgate de previdência privada de 32 mil, que aí também teve tributação de 15% de 4.800. Então, no final do ano, essa pessoa fez um levantamento lá, isso inclusive é a informação que vai para a declaração de imposto de renda pessoa física, recebeu no ano 1.024 e teve imposto pago antecipado de 7.600. Então, isso era a situação anterior a essa nova lei que a gente está falando. Agora, então, nessas colunas do meio aí nós temos o agora, que é a mesma configuração de rendimento e o efeito e a mudança que se teria com a tributação dos lucros e essa diferença. Então, vejam que
Dos 887 mil que nós temos ali, nós já temos os 10% de tributação dos lucros de 88 mil. Os demais, o rendimento de aplicação financeira, previdência privada, quando foi resgatado lá, teve a retenção dos 15% da fonte, em princípio até aqui não mudou nada. No final eu continuo totalizando 1 milhão e 24, só que aí eu passo a fazer o cálculo novo que a gente falava. Então, 1 milhão e 24 ficou acima de 600 mil, está abaixo de 1 milhão e 200, então eu vou ter uma alíquota entre 0 e inferior a 10%, que no caso, fazendo o cálculo, eu vou ter uma alíquota de 7%. Então, 1 milhão e 24, eu tenho uma alíquota de 7% de imposto que eu tenho que apurar no final do ano, que me daria me daria aqui imposto devido no ano 72 mil. Então, eu teria aqui uma tributação complementar de 72 mil. Como eu já antecipei, quando eu fiz a distribuição de lucros principalmente, que é o maior valor, eu já antecipei 88 mil, então, somado com os outros, eu tenho um total de antecipação de 96. Até vou me ressarcir de 23 mil. Então, eu tenho ali embaixo o valor a restituir 23 mil. Mas o que importa não é essa restituição, o que importa é o meu custo tributário que eu tive no ano. Então, na prática, eu tive imposto devido de 72 na nova configuração de tributação de pessoa física, que na antiga só dava 7.600. Então, eu estou tendo um aumento da carga tributária relevante aqui, né? E uma boa parte do valor que eu antecipei lá de lucros que foi retido na fonte vai ficar como custo. Eu vou ressarcir uma parte, mas uma boa parte vai ficar. Então, essa é a nova configuração, essa é a situação que a gente está chamando a atenção, que não podemos esperar para o final do ano, a gente precisa estar acompanhando, precisa planejar aonde que vai acontecer esse rendimento. Por quê? Porque aí nós temos nas colunas da direita investimentos com a holding. E aí tem que ser uma situação combinada, de forma inteligente e equilibrada. Então, vejam, investimento com a holding não quer dizer que tudo será feito pela holding. Eu preciso aproveitar o que eu tenho de benefício em cada ponta. Tanto que, se vocês observarem ali, então, na coluna da pessoa física, aquele rendimento de pessoa jurídica de 44 mil, ele continua acontecendo na pessoa física, até porque tem vínculo direto com a pessoa física. Aquele rendimento de pessoa jurídica, rendimento que a pessoa física recebeu de outras pessoas físicas, 19 mil, continua ali também. Parcela de aposentadoria é a pessoa física que está recebendo aposentadoria, vai continuar ali os 22. E rendimento de poupança LCA, LCI, 18 mil. Mas todos eles não têm tributação. Vejo que na coluna do imposto não teve tributação. Ou porque não alcançou o limite da tabela, ou porque são rendimentos isentos, como é o caso da aposentadoria nesse caso aqui. E o lucro distribuído, vejam aqui o movimento e aqui a essência que a gente está sugerindo. O lucro distribuído, que antes era 887 mil na pessoa física, ficou 487, ou seja, dentro do limite dos 500 mil para não ter tributação, e uma parte de 400 mil foi distribuído lá para a pessoa jurídica, para a holding no caso. Então, aquela ligação que a gente falava antes, da pessoa, da holding patrimonial com a holding de participações, nos permitiu que uma parte do rendimento uma parte do lucro fosse alcançado diretamente para a pessoa jurídica, sem passar pela pessoa física. E desta forma, eu não tive os 88 mil de tributação que eu teria aqui se eu fizesse tudo para a pessoa física na coluna do meio, né? Então, note que lá na coluna do imposto, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, eu não tenho a tributação do lucro, né? Ao menos no momento do pagamento, não. Depois, no final do ano, eu vou fazer a apuração. E aqui, neste caso, então, a gente está pressupondo que se uma parte do lucro foi para a pessoa jurídica, os 400 mil, que o rendimento de aplicação financeira, ele acabaria acontecendo lá na pessoa jurídica. Então, notem ali que na linha do rendimento de aplicação financeira, não tem mais valores na coluna da pessoa física, e sim somente ali na coluna mais da direita da pessoa jurídica. Neste caso, eu tenho um inconveniente, porque a tributação do rendimento de aplicação financeira ou qualquer outros rendimentos adicionais na pessoa jurídica, ela é mais cara, eu pago 34%. Tanto que dos 18.600 ali que eu recebi antes na pessoa física, eu paguei 2.797, agora na pessoa jurídica dos 18 mil eu estou pagando 6.300. A alíquota é maior. Mas não é isso que eu estou buscando, eu estou buscando a combinação das coisas, né? Porque o fato de eu ter distribuído o lucro direto para a pessoa jurídica me permitiu uma isenção de imposto e que mesmo que eu aplique lá na pessoa jurídica e tenha uma tributação maior, ainda no final das contas eu vou ter uma vantagem.
Então, vejam que, mesmo considerando a previdência privada ali de 32 mil, que eu joguei lá para a pessoa jurídica, que não necessariamente eu vou ter ela lá, pode ser que eu tenha ela na pessoa física, mas enfim, nesse caso eu onerei um pouquinho mais, joguei tudo para lá. No final das contas, o que eu tenho? Dos 1,024 milhão, que era o rendimento que eu tinha na pessoa física, que me gerou lá na situação anterior 96 mil de imposto total e depois eu me ressarci uma parte, e eu agora, nessa nova configuração, eu tenho 573 mil na pessoa física, em que a minha alíquota vai ser zero, não tenho esse diferencial de imposto que eu falava, não teremos que pagar na pessoa física, e lá na pessoa jurídica eu tenho 450 mil, e como na pessoa jurídica eu não estou sujeito a essa diferença do imposto de renda, eu vou ficar simplesmente dos 17 mil, que é o que eu paguei sobre as aplicações. Então, na prática, essa configuração mista, envolvendo pessoa física e pessoa jurídica, eu vou ter uma tributação de 17 mil, enquanto que na outra anterior ali que eu falava antes, eu tinha 72 mil. Então, neste movimento, eu consigo economizar licitamente, e é importante que se diga, isso é um planejamento tributário, eu consigo economizar 55 mil. Então, esse é o suprassumo do que nós estamos falando aqui. Esse planejamento em que eu posso usar uma ROD como uma ferramenta, além de todas aquelas vantagens que a Silvia comentou, que continuam existindo, né? O distanciamento da operação, a possibilidade de eu fazer a transferência para os herdeiros de forma mais barata, tudo isso eu continuo tendo com essa função agora de uma redução, de uma provável otimização tributária, tá? Então, dessa forma, a gente logo vai abrir para as perguntas, mas só para comentar com vocês, o que nós estamos organizando aqui para estarmos sempre trazendo uma solução para os nossos clientes, né? Nós estamos sugerindo para quem quiser, claro, isso aqui não é obrigatório, quem quiser, estamos organizando aqui uma equipe para poder estar fazendo esse estudo de todas as pessoas físicas que são nossos clientes e também as que não são, para a gente poder mapear essas rendas pessoais, entender o que é o perfil de investimento de cada pessoa física e qual é a efetiva tributação que está acontecendo atualmente em cima dessas rendas. A partir disso, nós faremos um estudo de redefinição dessa gestão de rendas, recomendando para os nossos clientes essa proporção é melhor que seja aplicado pela holding, essa proporção é melhor que seja aplicado pela pessoa física. Se não tiver holding, é recomendado que se crie, porque o ganho tributário será de tanto. Então, a gente consegue dar uma diretriz para a gente melhor otimizar e, por consequência, inclusive, elaborar um plano de melhoria e uma assessoria nessa transição, né? Porque muitas aplicações já estão definidas, então a gente vai ter que aguardar o momento do resgate para fazer esse planejamento, mas novos rendimentos, claro que nós teremos agora aqui um período em que estará sendo distribuído lucros ainda de 25 que foram confirmados como isentos, mas que na sequência a gente vai passar a ter tributação, porque eles, na medida que terminarão essa reserva, a gente vai acabar tendo os lucros apurados em 26, que passa a ser tributado. Então, essa é uma possibilidade de a gente fazer um estudo para tentar encontrar a melhor forma, né? E o João, até para que eu comentei no início, né? Então ele vai estar diretamente envolvido com esse projeto e em contato com vocês. E agora eu queria aproveitar então para a gente responder algumas perguntas. A gente está com diversas perguntas aí que o pessoal tem nos feito, e aí nós vamos tentar atender aí a todas elas. Em princípio, nós programamos esse momento até 6h30 no máximo, né? Então vamos ver se a gente consegue responder as perguntas que der. Caso tenha alguma que não for possível responder, a gente vai estar deixando à disposição aí por e-mail, a gente vai poder tá organizando. Eu não sei se tu já tem alguma no radar aí. Uma situação aqui, ó, com a nova tributação sobre rendimentos superiores a 600 mil, você sabe se essa medida pode afetar diretamente a forma como sua empresa distribui lucros e dividendos? Alguma dúvida sobre como isso impacta a finanças empresariais? Então, sim, conforme eu comentei, né, se a gente tem rendimentos superiores a 600 mil, vai impactar, sim, a carga tributária, principalmente lá na pessoa física. E aí, dessa forma, nós teremos sim que fazer um planejamento disso. Caso contrário, se nós ficamos simplesmente distribuir da forma convencional, como sempre foi feito,
poderemos chegar no final do ano e termos uma diferença para pagar de imposto que pode chegar até 10%, como a gente viu ali, se for acima de 1.200.000. Então, tem esse impacto, merece sim um estudo, e posso dizer para vocês, a partir do exemplo que eu mostrei, mas também outros casos que a gente tem simulado aqui, pode dar diferença significativa. Aqui tem uma outra pergunta: como com a holding patrimonial, a sucessão pode ser mais tranquila e menos onerosa? Quem aqui já implementou ou pensa em implementar essa estratégia de sucessão familiar? Quais dúvidas surgem sobre como a holding pode facilitar esse processo? Então, aqui, como a gente tinha comentado, né, tem que fazer um processo de um planejamento, definir quais os bens vão para essa holding, tem que ter um consenso familiar, tem que todo mundo estar de acordo, né? Mas com relação à tributação e a o processo de sucessão é muito vantajoso. E Inclusive, claro, daí a gente até tem que fazer um estudo, né? Daí cada caso é um caso, porque às vezes a pessoa primeira coisa tem que ter um consenso familiar, né? Porque às vezes o pai não quer ou tem alguma situação impeditiva, mas é um planejamento. Então, por isso que a gente se propõe a ajudar, né? Quem tiver essas dúvidas, porque realmente é muito. A gente não consegue falar de forma geral também, né? A gente deu o apanhado geral, mas cada caso é um caso, a gente tem que estudar, né? um ponto importante que cabe salientar quando a gente fala em holding patrimonial, né? Então a gente está falando de patrimônio, por óbvio, né? E por que que a gente recomenda o envolvimento dos herdeiros? Porque justamente a principal vantagem da holding patrimonial é a sucessão, não que seja só essa, mas é a sucessão. Então, na medida que a gente cria a holding patrimonial, já introduz os herdeiros ali, os pais, eles entram com os imóveis, eles, por consequência, eles serão majoritários ali na holding porque eles entraram com os imóveis. E aí, quando a gente fala em economia de imposto, aonde que ela acontece? Quando esse capital, que é resultante dos imóveis que os pais colocaram na holding, for passado para os filhos, através de doação, normalmente isso se dá, né? E o imposto de doação é os 4% que a gente está falando. Sim, é feita uma avaliação dos imóveis, não é o valor contábil original deles, mas ele acaba sendo feito de uma forma mais barata. Por quê? Porque se esses imóveis ficarem na pessoa física e quando os pais vierem a faltar, esses imóveis terão que ser inventariados. E aí, no processo de inventário, alíquotas de hoje, nós teríamos um ITCD a 6%. Então, de 4 que eu pagaria, já fazendo a transição e como doação, eu vou, no processo de inventário, pagar 6 e mais as custas todas do jurídico para fazer o desenrolar do processo, né? E aí muitos nos perguntam, tá, mas então eu não poderia fazer essa doação dos imóveis em vida para alcançar os 4% e já direto para a pessoa física sem constituir a holding? Sim, poderia. Só que aí a holding ela se configura também numa organização patrimonial. E aí entra a segunda vantagem dela, que é a organização patrimonial disso, porque a gestão desse patrimônio pode ser feita de forma conjunta pelos pais, em primeiro lugar, como usufrutuários, né? Então, se você fizer a doação diretamente, pode até manter o usufruto, mas aí cada filho vai ter o seu imóvel lá, e aí, de repente, esses imóveis, com o passar do tempo, vão valorizando de forma diferente, cada um tem que administrar de forma individual. Na holding, a gente faz uma gestão compartilhada. Os pais, primeiro, administram essa holding, depois, no segundo momento, quando faltam os pais, os dois tem que faltar, né? O usufruto cai e os filhos assumem essa gestão. Então, não há uma lacuna de que tem que fazer processo de inventário, os bens ficam indisponíveis no primeiro momento, fica uma coisa muito mais organizada, mais centralizada, mais profissional. E sem contar que novos imóveis que forem adquiridos, eles já são adquiridos pela holding, que já é dos filhos, né? Então, evita também que a gente vá agregando mais imóveis ao longo da vida e lá na frente tem que fazer o processo de doação de todos eles, ou mesmo o processo de inventário de todos eles. A gente consegue já organizar isso. Então, quanto antes, a gente sempre recomenda, eu até brinco às vezes com os clientes, o bom seria a gente nascer com uma holding já, né? Além do CPF, tem que ter a holding também, porque a gente vai comprando, já envolve os filhos ali e vai comprando os imóveis já diretamente na holding, né? E já fazendo a sucessão, né?
E um detalhe também importante de comentar quando a gente falava em questão tributária, esse exemplo que eu mostrei para vocês ali da diferença de tributação e tal, os rendimentos de aplicação que são mais caros a tributar na pessoa jurídica, né? E mesmo assim pode dar vantagem tributária. Ali eu considerei a ROD tributada pelo lucro presumido, que o lucro presumido, o governo presume um lucro em cima dela e não entra no mérito de despesas, né? Mas a gente tem a possibilidade também de estudar o lucro real, porque na medida que a holding tem despesas, o lucro efetivo dela pode ser menor do que o que é presumido. Só que, claro, aí nesse caso a gente tem que ser prudente em identificar quais despesas que realmente cabem à holding, né? Não tumultuar o ambiente dela, tem que fazer isso com muita prudência, mas mesmo assim tem essa possibilidade de estar fazendo essa configuração de despesas lá na holding e até algumas despesas dessas que eventualmente hoje é paga na pessoa física, em sendo pagas pela holding, também não sofre a necessidade de distribuir lucros e, por consequência, tributá-los, né? Então já aproveitei e fiz o gancho aí. O que mais que temos de dúvida, Silvia? Se eu for PJ, vou pagar mais imposto sobre altas rendas? Fico com medo de ter que pagar ainda mais do que já pago como pessoa física. Aqui também tem que avaliar o que é mais vantajoso, mas geralmente a PJ acaba pagando mais imposto, né? Por conta da Se ele tá distribuição de eu não sei lucros, se ele está mas se referindo especificamente, se ele está se referindo é que aqui especificamente às altas rendas, né? Aí, é, nesse caso, não teria. A pessoa jurídica pode estar sujeita, sim, a pagar mais imposto na medida que faz a distribuição de lucro, né? Que aí se é, aplica especificamente esse caso das altas rendas, né? que aqui teria que ser mais abrangente a É, pergunta, né? mas Porque tá daí aqui depende dependendo do muito valor e mais. tal, né? É, É. depende A do que você reforma está tributária medindo. vai afetar todo mundo ou só quem tem muito dinheiro? Quais os efeitos práticos para nós, empresários? Então, é Vai aquilo que eu falava afetar. antes. 600 mil por ano parece ser tanto dinheiro assim, né? Ainda mais se a gente considerar todos os rendimentos de aplicação financeira de tudo que a gente É. tem aplicado, né? Não me parece ser tanto. Então, eu acho que vai ter efeito prático para bastante gente e normalmente vai ser um efeito, uma desvantagem, porque nós vamos acabar pagando mais imposto, né? Uhum. Se abrir uma holding, preciso pagar imposto de renda todo ano sobre o que está na holding ou só quando sacar? Que deve ser da aplicação financeira, que É, eu acho que é sobre a aplicação financeira, né? Aqui, quando faz o resgate de uma aplicação financeira, aí tem que tributar todo o rendimento, né? sim, se for específico de É, aplicação, se ele estiver se referindo à é, aplicação, sim, paga quando resgata, né? Mas a Road uhum, pode ter outras receitas, que nem aluguel, por exemplo, que conforme vai tendo a receita, já vai tributando, né? E dependendo do tipo de receita, como nós falávamos antes, ela acaba sendo uma tributação mais barata, mais branda, do que se eu uhum, fizesse isso na pessoa física. O aluguel, como bem citou a Silvia, é um exemplo bem clássico, né? Que na pessoa jurídica, ou no caso da holding, eu pago 11%, enquanto que na pessoa física, dependendo de outros rendimentos que eu tenha, pode ir a 27%, né? uhum, Então, eu pago menos da metade. E mesmo numa situação de venda também, dependendo de quanto tempo o imóvel tá na minha pessoa física, eu posso ter um ganho de capital maior, que eu vou pagar 15, enquanto que na Road eu pago somente 6, né? Então, tem realmente esses movimentos aí. uhum. Com todas essas mudanças da reforma tributária, preciso correr e ajustar minha empresa agora ou posso esperar um pouco mais? O ideal é que quanto antes fizer o planejamento, melhor, né? Porque não é só a tributação da distribuição de lucros, tem outras questões que envolvem também, né? A reforma tributária tem CBS, IBS. Então, quanto antes se, se organizar, melhor, né? É importante salientar que essa tributação dos lucros que a gente está falando já está em vigor. Talvez as empresas ainda não tenham sentido, porque elas ainda estão distribuindo a reserva de 2025. Mas na medida que É. elas começarem a distribuir o valor de 26, já vai ter efeito imediato. Então, dependendo de quanto se tem de reserva, vai chegar um momento que já vai sofrer tributação. Uhum.
Eu trabalho com investimento e estou preocupado com a reforma. Vai ser mais difícil declarar os lucros agora. O que muda para a gente vai ser tributado o lucro, né? Vai ter a tributação das altas rendas, dependendo do valor que for, vai ter os 10%. Inclusive, essa parte de investimentos, aqui ele não menciona se esse investimento é feito na pessoa É. física ou não, né? Eu estou pressupondo até que sim. Dependendo do caso, aquilo que eu comentei, talvez tenha, pode ser que tenha, seja interessante alguns investimentos serem feitos pela pessoa jurídica. Também não está claro de onde vem esse recurso, se vem como distribuição de lucros ou não. Isso tudo teria que tá analisando, né? Uhum. Tem que ficar mais claro ali para a gente poder responder. Mas aí qualquer coisa pode reformular a pergunta e nos mandar que depois a gente responde. Será que posso fazer planejamento sucessório com a holding ou isso só para quem tem um império de bens? Sou só um pequeno empresário. Acho que aqui é a mesma, né? A holding Sim, patrimonial pode forçar. aquilo que eu falava antes, né? Se a gente considera que a minha tese de nascer com a hold já constituída, então não precisa ter império de bens, não. Qualquer bem que nós agregarmos ao longo da vida, vai ter um momento que vai ser gerado uma renda sobre ele, ou vai ser vendido, e se não for vendido, vai precisar de sucessão. Então, quanto antes ele estiver na holding, melhor. Quanto antes eu envolver os herdeiros, melhor. Daqui a pouco um bem que hoje está valendo um valor, né, insignificante, daqui a um tempo ele vai valorizar e vai ter um valor muito maior. Então, não, pode ser um único terreno que vai valorizar muito, né? Ou outro bem. Existe algum tipo de despesa ou aquisição realizadas até então pela pessoa física do sócio, e que possam ser absorvidas pela empresa a fim de evitar a distribuição de dividendos? Ou ainda absorvidas pela holding? Aqui, Em tese, essas despesas, algumas despesas podem sim ser absorvidas pela holding. Nós precisamos ver certinho que tipo de despesa seriam, né? Tem que ser alguma não despesa pode relacionada confundir, à atividade da própria holding, né? Então, não é dá esse para cuidado que tem que confundir a ter. física. Mas a lógica está correta. As despesas que a holding puder assumir, é aquilo que eu falava antes, né? Não vai ser necessário distribuir esse lucro para a pessoa física, pagar a pessoa física que está sujeito à tributação do adicional, né? Então, sim, em princípio pode ser utilizado esse mecanismo. Um detalhe ali, Silvio, a situação anterior, a holding patrimonial pode afastar os bens pessoais dos riscos relacionados à atividade empresarial. Exatamente essa é uma das funções da holding, né? Na medida que eu Acho tenho a que pode holding ser. patrimonial, né? Se eu tenho uma holding patrimonial, como a Silvia falou bem, e essa holding não vai poder ter relação direta com a operação. Então, lá na empresa operacional, eu tenho que ter uma outra holding de participações, e essa holding de participações daí nos ajuda a distanciar o problema lá do patrimônio, né? Mesmo que eu fique como pessoa física lá na empresa operacional, na medida que eu tenho uma holding de patrimônio e passo isso para os herdeiros, eu também já é uma forma bastante significativa de distanciar. Uhum. O desenho de holdings para gerar maior ganho econômico líquido e melhor proteção sucessória é tratado de acordo com a complexidade de cada caso? Sim, eu diria que sim. Porque não é simplesmente o fato de constituir a holding, a gente precisa fazer essa combinação de estratégia de rendimento que eu comentava, né? Em princípio, dá para se dizer que tendo a holding, e não necessariamente precisa ser duas holdings, né? A gente fala sempre em duas holdings como sendo o suprassumo da organização, né? Uma que serve só para participar da empresa e outra que serve só para congregar o patrimônio. Isso seria o melhor dos mundos, mas mesmo com uma holding só, que centraliza o patrimônio, eu posso ter uma otimização dessa tributação dos lucros. Então, sim, aí essa holding pode ser sócia da empresa operacional, claro que não teremos o distanciamento, mas do ponto de vista de otimização dos lucros, eu teria um ganho, porque daí esse lucro vai sair da empresa operacional e vai para a holding,
situação em que não será tributado. E lá na Road eu terei daí já algumas aplicações, alguns investimentos que eu faço ali e, por consequência, não tenho a tributação. O que mais que temos, João? Mais perguntas? Tem mais? Eu acho que não tem mais aqui, não estou visualizando. Deixa eu Pessoal, dar tem uma, mais alguma dúvida? deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma. Ahn, não, a princípio é isso aí mesmo. O princípio é isso? Isso Então, aí. gente, aproveitar para agradecer aí a presença de vocês. A gente procurou fazer uma situação compacta para não tomar o tempo de muito tempo de vocês, né? Então, nos perdoem se a gente acelerou em algumas situações, mas a gente fica à disposição, mesmo por e-mail, se precisarem, né? Vocês têm os nossos contatos e também sabem onde nos encontrar, né? Qualquer coisa que precisarem, a gente está à disposição. E nós vamos tomar a liberdade, então, de dar uma provocada também em vocês, nesse sentido, nesse estudo que a gente está se propondo a fazer aí, para a gente entender bem a configuração e ver até onde nós podemos ajudá-los aí a otimizar essa tributação, sempre de uma forma legal, né? Isso a gente sempre gosta de deixar claro, não vamos fazer nada ilegal, é sempre aproveitando aí um planejamento lícito das operações. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de vocês, tudo de bom e estamos à disposição. Grande abraço. Obrigada, pessoal. Abraço. Abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.